Bom dia, gente. Começando mais uma aula e a aula de hoje nós vamos falar de porcentagem, ok? Então vamos iniciar a aula. Porcentagem representada pelo símbolo porcento, o nome disso aqui é porcento, é a divisão de um número dividido por 100. Então esse símbolo aqui quer dizer o quê? Quer dizer um número dividido por 100, beleza? Então vamos lá, 5%. Então, ó, esse símbolo, como eu falei, quer dizer por cento. Então, ó, 5% é um número dividido por 100. Que número é esse? É o 5. Então, 5 dividido por 100. Essa forma aqui está em porcentagem e aqui está em forma de fração. Então, 12% é uma representação da fração que 12 dividido por 100. 35% é a representação da fração 35 dividido por 100. Então, simples. O que é uma porcentagem? É um número dividido por 100. Ponto final. Beleza? Para ficar fácil de você entender. Porcentagem é um número dividido por 100, ok? E a representação dela é esse sinal aqui, ó, que quer dizer porcento. Então, 5% é o quê? É 5 dividido por 100. Então, a representação é uma fração, 5 dividido por 100. Então, ó, 5%. 12%, 12 dividido por 100. 35%, 35 dividido por 100. Então, entendendo melhor, preste atenção no exemplo. Numa pizzaria, numa pizza de 4 pedaços, você comeu um pedaço. Quanto por cento você comeu da pizza? Preste atenção, macetezinho que vocês nunca mais vão esquecer. Quando a gente começa a falar de fração lá na sexta série, espero que vocês lembrem, a gente diz o seguinte, nesse exemplo aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui fosse uma pizza. Eu tenho quantos pedaços tem essa pizza? 1, 2, 3, 4. Então, ó, aqui eu tenho uma fração. O que é uma fração? É uma divisão. O número de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. E o que é que eu ensinei a vocês na sexta série? Que o denominador é o todo. É onde a gente coloca o total. Então, qual o total de pedaços da minha pizza? 4. E eu comi quantos pedaços? 1. É o que está dizendo aqui no exemplo, ó. Numa pizza de 4 pedaços, você comeu 1, ó. Vou pegar a canetinha aqui na cor azul. Então, numa pizza de 4 pedaços, você comeu 1 pedaço. Então, ó, o denominador, que é essa parte aqui embaixo, é o meu total. Então, quantos pedaços da minha pizza tinha? 1, 2, 3, 4. Está aqui embaixo. E desses 4 pedaços eu comi quantos? Então, o numerador fica a quantidade que eu comi, que foi 1. Só comi 1 pedaço. Então, agora nós vamos ver isso, quanto isso representa em porcentagem. Então, preste atenção no raciocínio, tá certo? Isso aqui é o macete para ficar mais fácil de você resolver questões desse tipo. Então, preste atenção no macete. Vocês concordam comigo que 4 pedaços é o meu total de pedaços da pizza? Que em porcentagem, o total vale quanto? Vale 100%. Beleza? Concordam comigo? Tranquilo, concordo. Então, vamos lá. Preste atenção. Vamos supor que você não soubesse que aqui era 25. Então, preste atenção. Ó. O que é que eu vou fazer? Não é 100%? 100%. Eu quero descobrir o número
que eu multiplico 4 vezes esse número para dar 100%. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu apenas dividi, ó, 100 dividido por 4. Então, 100 dividido por 4 dá 25. Por quê? Porque 4 vezes 25 dá 100. Beleza? Então, eu encontrei o número 25. Esse número 25 quer dizer que eu multipliquei 4 vezes 25 para dar 100. Então, eu multipliquei esse 4 por 25. Aí, no sexto ano, eu ensinei a vocês que se você tem uma fração e você multiplica o numerador e o denominador por um mesmo número, não altera o resultado da fração. Então, se eu multipliquei embaixo por 25, eu posso multiplicar em cima também por 25. Então, ó, 4 vezes 25 dá quanto? Dá 100. Se eu pegar aqui, ó, 25 vezes 4 dá quanto? Ó, 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Deu quanto? Deu 100. Então, ó, para mim sair de 4 para 100, eu tive que multiplicar por 25. Se eu multipliquei o denominador por 25, eu vou multiplicar o numerador também. Se eu fizer 1 vezes 25, dá quanto? 25. Então, um pedaço dessa pizza em porcentagem corresponde a 25%. Ok, gente? Então, ó, vamos continuar a nossa aula. Há 3 formas de representar uma porcentagem. A primeira forma é a percentual, a segunda forma é a fracionária e a terceira forma é a decimal. Então, ó, na forma percentual, eu vou apresentar um número com o sinal de porcento. Beleza? Então, aqui, ó, 5% eu vou representar com o sinal de porcento. Na forma fracionária, a gente lembra da tela anterior que eu mostrei a vocês que o que? Porcentagem é um número dividido por 100. Então, na forma fracionária, que é uma fração, eu divido esse número por 100. E na forma decimal, eu vou mostrar um número decimal. E o que é esse número decimal? É essa divisão aqui, ó. Quando eu divido 5 por 100, vai me dar 0,05. Professor, tem uma maneira mais fácil de ver? Tem. Só é você voltar 2 casas decimais. Como assim, professor? Voltar 2 casas. Aí vamos lá. 30%. Eu não tenho 30? Eu vou voltar 2 casas. Então, eu voltando 2 casas aqui, ó. 1, 2. Aí aqui na frente eu vou e coloco 0. Então ficou o que, ó? 0,30. 5% eu vou voltar 2 casas, ó. 1, 2. E aqui eu coloco 0, professor, não tem nenhum número aqui. Você acrescenta um 0. Aí ficou o que? 0,05. Aí aqui, ó, vou voltar 2 casas. 1, 2. Então, voltando 2 casas, ficou o quê? 1,2. Então, quando eu falo voltar 2 casas, eu também estou falando que depois da vírgula eu tenho que ter 2 casas, ou seja, 2 algarismos, ou seja, 2 números. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. O macete é esse. É só voltar 2 casinhas. Então, no caso aqui, 30. Se eu voltar 2 casinhas, eu vou ficar com 0,30. Tá aqui, ó. Então, ó, essa forma, no caso 30%, a forma percentual seria 30%. A forma fracionária seria 30 dividido por 100. E a forma decimal seria 0,30. Então, qual foi o macete aqui para passar da fracionária para a decimal? Eu botei 2 casinhas, só isso. Então, se eu tenho 30%, eu vou botar 2 casinhas, fica 0,30. Fiz cálculos? Não precisei. Só é andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. A mesma coisa aqui, ó. 5%, tá aqui, ó. 5%.
Na forma percentual, eu acrescento o símbolo de porcento. Na forma fracionária, eu divido por 100. 5 dividido por 100. E na percentual, eu volto duas casinhas, ó. 1, 2 e coloco 0. Beleza? 152% na forma percentual. 152%. Na forma fracionária, 152 dividido por 100. E na forma decimal eu volto duas casinhas, então fica 1,52. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Como calcular uma porcentagem? Simples. Eu multiplico a porcentagem vezes o número. Só isso. Professor, não entendi. Então vamos lá ver. Em uma caixa de laranja tem 300 laranjas. Só que 6% dessas laranjas ficaram podres. Quantas laranjas estão podres? Então eu quero saber o quê? Eu quero saber quanto é 6% de 300. É isso que eu quero saber. Quanto é 6% de 300? Mas eu acabei de dizer aqui que como é que eu faço o cálculo? Eu pego a porcentagem que é 6%, tá aqui, e multiplico pelo número que é quanto? 300. Ou seja, eu quero saber quanto é 6% de 300. Para ficar mais fácil de vocês memorizarem isso, você tira o de e coloca vezes. Pronto. 6% de 300 é 6 vezes 300. Aí qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar, para facilitar meus cálculos, eu tenho que transformar da forma percentual para a forma fracionária. Então, qual é a forma fracionária de 6%? É dividir o 6 por 100. Então, está aqui, ó, 6 dividido por 100. Macete. Se eu tenho 0 multiplicando e 0 dividindo, eu posso cortar. Então, aqui eu tenho um 0 multiplicando, um 0 dividindo, cortei. Aqui eu tenho um 0 multiplicando, um 0 dividindo, cortei. Então, em cima eu cortei 2 zeros e embaixo eu cortei 2 zeros. Então, quando eu corto esses zeros, eu fiquei com quem? Ó? 6 vezes 3 dividido por 1. Mas qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, não preciso colocar esse 1. Então, fiquei só com quem? Com 6 vezes 3. E 6 vezes 3 dá quanto? 18. Ou seja, 6% de laranjas num total de 300 equivale a 18 laranjas. Ou seja, 18 laranjas no universo de 300 estão podres. Ok? Então, toda vez que eu quiser calcular uma porcentagem de um número, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa porcentagem vezes um número, simples assim. Então, ó, vamos ver outro exemplo aqui. Ó. Novamente, o que é que eu estou dizendo? Para calcular uma porcentagem, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa porcentagem vezes o número. Então, quanto é 20% de 800? Eu vou tirar o de e vou substituir por vezes. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 20% vezes 800. Esse 20% está na forma percentual. Eu tenho que transformar ele para a forma fracionária. Então, na forma fracionária, eu só vou o quê? Dividir por 100. Até aí, tudo bem? Beleza. Qual foi o macete que eu disse? A mesma quantidade de zeros que eu tenho multiplicando, eu posso cortar com a mesma quantidade de zeros que eu tenho dividindo. Então, ó, cortei esse zero com esse zero, cortei esse zero com esse zero. Como esse número aqui é 1, qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, eu fiquei só com quem? Com 20 vezes 8. Tá aqui, ó, 20 vezes 8. E a gente fazendo esse cálculo aqui, fala 8 vezes nada, nada. 8 vezes 2, 16. Então, dá 160. Ou seja,
20% de 180 é igual a 20% de 800 é igual a 160, está feito o cálculo aqui. Ok? Então vamos lá. Atividade. Aula de hoje eu quero que vocês... O que é que eu quero que vocês entendam? Como fazer um cálculo de porcentagem. Beleza? E entender as 3 formas de escrita, que é o quê? Percentual, fracionária e decimal. Beleza? Então vamos lá. Preste atenção aqui no exemplo. Exemplo 1. Um plano de uma empresa de telefonia custava R$50. Porém, houve um aumento de 4%. Qual é o valor do aumento em reais? Primeira pergunta. A segunda pergunta. Qual é o novo valor da fatura? Então, a primeira coisa que eu vou ter que encontrar é quanto é 4% de 50. E o que foi que a gente viu? Vou substituir esse de por vezes. Então, qual é o cálculo que eu vou fazer? 4% vezes 50. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar da forma percentual para a forma fracionária. E como é que eu faço isso? Divido o número por 100. Então, ficou 4 dividido por 100. E o que é que eu tenho? Quando eu tenho um zero multiplicando e um zero dividindo, eu posso cortar. Então, ó, cortei esse zero aqui com um zero aqui de baixo. Aí fiquei com o quê? Com 4 vezes 5, tá aqui, dividido por quanto? Por 10. Agora veja, ó, é 10, não é 1. Nos outros exemplos, como era só 1, eu podia deixar para lá, porque qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Tá certo? Mas nesse caso aqui, sobrou 10. Então, ó, fazendo essa multiplicação, 4 vezes 5 dá quanto? Dá 20. Aí 10 eu repito. Então, eu fiquei com 20 dividido por 10. Então, foi que a gente já viu. Eu posso cortar um zero que está multiplicando com o zero que está dividindo. Ficou 2 dividido por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, que é 2. Então, ó, numa fatura que custava R$50, eu tive um aumento de quantos reais? De 2. A gente acabou de fazer o cálculo. Beleza? O aumento foi de quanto? De R$2, que corresponde a esses 4% aqui. Então, o novo valor vai ser quem? Vai ser 50, mais o aumento que foi de quanto? De 2. Então, a nova fatura vai ser de R$52. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. Suponha que um produto custava R$400 e teve um desconto de R$100, ou seja, ele pagou 300. Em percentual, esses R$100 vale quanto? Então, macete. Vamos lá prestar atenção. No início da aula, eu falei para vocês que numa pizza de 4 pedaços, o total seria 4 pedaços e em cima, que é o numerador, seria o número de pedaços que eu comi, que foi 1. Isso aqui é bem parecido. Eu tenho R$400. R$400 é o quê? É o meu total. Se é o meu total, ele vai ficar aqui embaixo, no denominador. E R$100 é o meu desconto. Então, meu desconto vai ficar em cima. Então, essa fração aqui, a gente vai encontrar a porcentagem. Aí, o que é que eu penso? Ó? R$400, preste atenção. R$400, que é o meu total, ele equivale em porcentagem a quanto? A 100%. Aí agora, qual o raciocínio? Preste atenção. De 400 para 100, qual foi a operação que eu fiz? Eu multipliquei, eu dividi, eu somei, eu subtraí. Se você olhar, de 400 para chegar em 100, eu tive que dividir por 4. Está aqui o cálculo. Ó. 400 dividido por 4 dá 100. Por quê? 100 vezes 4 é 400. 400 para 400, nada. Então, ou seja, para mim sair de 400 e chegar a 100, eu tive que dividir por 4. Aí vem aqui o assunto lá da sexta série, que eu falei para vocês. Numa fração,
Se eu multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, eu não altero o resultado da fração. Então, preste atenção. Como aqui no denominador eu dividi por 4, para não alterar o resultado, o numerador eu também vou ter que dividir por 4. Então, ó, dividindo 100 por 4 vai dar o quê? Vai dar 4. Por quê? Porque 25 vezes 4 dá 100. Ok? Então, nós descobrimos que R$100 nesse cálculo equivale a 25%. Eu vou fazer aqui bem... Eu espero que vocês saibam fazer a divisão, mas eu vou fazer bem detalhadamente. Então, ó, como aqui eu só tenho um algarismo, eu vou pegar um algarismo aqui, que é 1. Só que eu só posso fazer uma divisão se esse número aqui for igual ou maior que esse. Nesse caso aqui, o 1 nem é igual, nem é maior, é menor. Então, não posso pegar o 1, então eu pego o 10. O 10, aí eu vou observar, é maior ou igual que 4? É maior, então dá para dividir. Então, qual é o pensamento agora? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? Aí você só vai somando, ó. 4 mais 4, 8. Não posso colocar mais 4 aqui, porque senão daria 12, que é maior do que 10. Então, não ia caber. Então, quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? 1, 2, tá aqui, ó, 2. E agora eu multiplico 2 vezes 4, 8. E coloco esse 8 embaixo do 10. Aí, ó, 10 para 8, 2. Beleza? Então, novamente, qual é meu raciocínio? O 2 dá para dividir por 4? Não. Por que não dá para dividir? Porque o 2 é menor do que o 4. Eu só posso dividir se for igual ou maior. Mas só que eu observo aqui no meu número que eu baixei o 10, mas sobrou um 0. Então, eu pego esse 0 aqui e baixo. Quando eu baixo esse 0, agora eu tenho 20. 20 é maior do que 4? É. Então, quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? A gente vai somar. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 4, 16. Mais 4, 20. Epa, 20. É o número que eu quero? É. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó. 5. Aí agora eu multiplico 5 vezes 4, 20. Aí coloco aqui embaixo do outro 20. 20 para 20, nada. Então, resultado encontrado foi o quê? 25%. Então, nesse cálculo aqui, um desconto de R$100 em porcentagem corresponde a 25%. Terceiro exemplo. Vamos prestar atenção. Para a mudança de categoria na luta, um lutador precisava aumentar seu peso em 25%, atingindo um total de 80 quilos. Qual é o peso do atleta? O peso atual. Então vamos lá, vamos raciocinar, preste atenção. Eu sei qual é o peso atual do atleta? Não. Eu estou chamando de X, que eu não sei quanto é que o atleta pesa. Então, o peso atual, ó, X, vai ser igual ao peso atual do atleta. Que eu não sei quanto é. Então, vai ser o peso atual do atleta. Beleza? Então, estou chamando aqui. Aí ele diz aqui, ó. O lutador precisava aumentar em 25%. Então, X mais 25% para atingir quanto? Para atingir 80 quilos. Então, vamos lá. De novo, devagarinho. O cara pesava X, que eu não sei quanto é. Teve que aumentar em 25% o seu peso para atingir quanto? 80. Qual é o peso atual do atleta? Então, vamos raciocinar. Se ele teve que aumentar em 25, o peso que ele tinha antes corresponde a quanto? A 100%. Quando ele aumentou 25, então quer dizer, ele tinha tanto peso e aumentou 25%, foi para 80%. Então quer dizer que esse 80% corresponde a 100 mais 25%, que dá 125%. Então, ó, meu peso total equivale a 125%. Por quê? Porque eu pesava 100%,
e tive que aumentar 25% para chegar a 80 quilos. Então tá aqui, ó. O que eu pesava, que era igual a 100%, mais o meu aumento de 25% deu 80 quilos. Então quer dizer que 80 quilos equivale a 125%. Então, ó, aqui é onde está a mágica para a gente entender. Então vamos lá. Lembre-se. 80 quilos é o meu peso final. É o peso total. Se é o peso total, a gente acabou de ver isso em slides anteriores. O total fica no denominador, ou seja, embaixo do traço horizontal. Tá certo? O de cima é o meu peso atual, que é o que eu pesava. Só que eu não sei ainda quanto é. Botei uma interrogação, beleza? Então vamos prestar atenção. O meu peso que eu quero chegar equivale a quantos por cento? 125%. Tá aqui. 125%. E o peso que eu tinha antes equivale a quanto? Tá aqui, ó. Equivale a 100%. Tá ele aqui. Certo? Só que os 125% eu sei que é 80. E os 100 equivale a quanto? Então, ó, para resolver esse tipo de problema, nós vamos usar uma coisa chamada regra de 3. E o que é essa regra de 3? Então, preste atenção, ó. Vou alterar, no lugar da interrogação, eu vou colocar X. Só isso, que é o que eu quero descobrir aqui, ó. Que é o peso atual que eu quero descobrir. Então, ó, no lugar dessa interrogação, eu vou substituir por X. Não fiz nada. Então, ficou o quê? Ó? X dividido por 80, tá aqui, ó. X dividido por 80 tem que ser igual ao quê? A 100 dividido por 125, tá aqui, ó. 100 dividido por 125. Toda vez que você cair nessa situação, e que situação é essa, professor? Eu tenho uma igualdade de fração onde eu não sei um desses valores e quero encontrar. Então aqui, ó, esse x poderia ser aqui embaixo, esse x poderia estar aqui no lugar do 100, esse x poderia estar aqui no lugar do 25. Em qualquer lugar que ele estivesse, eu tenho uma regra de 3. E como é que eu resolvo uma regra de 3? Eu multiplico cruzado, ou seja, esse aqui de baixo vezes o de cima da outra fração, e esse aqui de baixo vezes o de cima da outra fração. Eu multiplico cruzado, igual. Então, seja, ó, professor, o senhor multiplicou o 125 vezes o x e depois multiplicou o 80 vezes o 100. Se eu fizesse o contrário, dava errado? Não, tanto faz. Você poderia começar por qualquer um. Mas, porém, contudo, todavia e entretanto, para facilitar os seus cálculos, você começa a multiplicar sempre pelo que tem a letra. Nesse caso aqui seria 125 vezes x, tá aqui, ó. 125 vezes x tem que ser igual a 80 vezes 100. Então, multipliquei cruzado, beleza? 125 vezes x é igual a 125x. E 80 vezes 100 é igual a 8.000. Se você fizer esse cálculo, você vai encontrar esses valores. Então, aqui, ó, presta atenção. Nós agora vamos trabalhar com aquilo que a gente falou na sexta série. Operação inversa. Esse 125 está multiplicando. Como eu preciso encontrar o valor de x, eu tenho que tirar esse cara daqui e levar ele para o outro lado da igualdade. Só que aí eu vou ter que trabalhar com operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ó, ele passou para o outro lado não multiplicando 8.000, e sim dividindo 8.000. Porque eu apliquei a operação inversa. Professor, e se ele tivesse dividindo? Aí ele passaria para o outro lado multiplicando. Então, sempre tem que estar ligado na operação inversa. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Como ele estava de um lado multiplicando, ele passou para o outro dividindo. Então, eu fiquei com 8.000 dividido por 125. Se você pegar a calculadora e fizer esse cálculo, você vai encontrar 64. Ou seja,
64 corresponde aos 100%. Então, quantos quilos o lutador tinha antes de engordar 25%? Ele tinha 64 quilos. Engordou 25% e chegou aos 80 quilos. Ok, gente? Então, ó, por hoje, isso foi a aula de hoje. Muito obrigado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Em caso de dúvidas, assista o vídeo várias vezes para tirar suas dúvidas, ok? Obrigado!